Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos para a correção da prova 3 da disciplina de Planejamento Ambiental e Urbanismo. Tá? O nome aqui está errado. Urbanismo, mas está no mesmo sentido. Então, vamos lá. Primeira questão. A respeito das origens da infraestrutura verde, assinale a alternativa correta. Então, eram 5 alternativas aqui. Primeiro diz assim: a partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, cresce a abordagem de cunho ecológico, de modo que a cidade deixa apenas de ser uma questão social e passa a ser uma questão ambiental. Tá? A primeira questão dizia isso. A B, pode-se dizer que a ideia de infraestrutura verde se desenvolveu de forma paralela, sem muitas relações com o desenvolvimento sustentável? A letra C, a infraestrutura verde considera o meio ambiente como a base do planejamento territorial, precedendo inclusive as questões socioeconômicas? A letra D, embora a infraestrutura verde seja importante, ela deve ficar em segundo plano, em detrimento da infraestrutura cinza, que é mais antiga. E a letra E, o termo infraestrutura verde foi usado pela primeira vez no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo. E vamos lá, alternativa correta, a letra C aqui, ó. Então, por que estava errado? A criação do Parque de Yellowstone, de fato, é um marco na questão ambiental, um marco mundial. Só que o Parque de Yellowstone, lá do início do século XX, assim como aqui no norte a Belle Époque, que você teve jardins botânicos, ela tem uma função muito mais paisagística, de beleza cênica, de preservar uma beleza natural. Não é preservar o meio ambiente por uma questão ecológica, é mais por uma questão de paisagem, visual, mais nesse sentido turística. Então, não chega a essa questão social aqui, né? O meio ambiente visto como um benefício social não faz parte dessa mentalidade que tinha ali no início do século XX, né? Começou, claro, acho que o Parque de Yellowstone, se eu não me engano, até final de 2019, mas do final de 2019, início do século XX, a questão ambiental ela aparece dessa forma. Ela vai aparecer como uma questão mais social e particularmente global, lá na década de 70, com a primeira Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, depois a Conferência de Estocolmo, de 72. Né? Claro que antes também você teve a ideia de Malthus, lá do século XVIII, mas ele é retomado, na verdade, tem uma preocupação global. Tá? Vamos lá. Pode dizer que a ideia de infraestrutura verde se desenvolveu de forma paralela, sem muitas relações com o desenvolvimento? Não dá para dizer. Infraestrutura verde e desenvolvimento sustentável estão muito relacionados aqui. Então, por isso que essa questão estava errado, tá? O gabarito é a letra C, ó. Considera o meio ambiente como a base do planejamento territorial, precedendo, inclusive, a questão socioeconômica. Porque quando você vai fazer lá um mapeamento, né, a infraestrutura verde ela se baseia ali no mapeamento de você definir as zonas ambientais, você tem que entender que antes do homem ocupar aquela região já tinha suas características naturais, ecológicas, geoecológicas. Então, o correto seria o homem respeitar a natureza e não ocupar, por exemplo, a margem de um rio, porque essa margem você tem inundação periódica, não ocupar ali a montanha, a região íngreme da montanha, né? Só pé das montanhas, porque ali você vai ter deslizamento. Então você tem que primeiro pensar no que tem ecologicamente e depois sim na questão socioeconômica. Claro que na prática, como a maioria das cidades não teve esse planejamento, né, pensar primeiro na questão ambiental, inclusive por uma questão de não ter já o conhecimento técnico, às vezes não só isso, mas como as cidades são antigas e ainda não tinha todo esse desenvolvimento científico, você vai ter que precisar adaptar. Né? O correto é você tentar adaptar. Talvez remanejar ali uma população que esteja numa região de risco, construir corredores ecológicos para você ter troca genética. Mas a ideia é pensar primeiro na questão ambiental, que já existia lá na região, e depois planejar ali um ocupamento social
junto com a questão econômica, para que essas coisas fiquem em equilíbrio, né? Tem uma conciliação dessas dimensões. Vamos lá. Letra D. Embora a infraestrutura verde seja importante, deve ficar em segundo plano? Não, né? Em detrimento da infraestrutura cinza, ela está falando justamente o contrário da C. A infraestrutura cinza, que é a cidade construída, ela deve ser mais importante que a infraestrutura verde. Isso que a letra D está falando, e não é, né? A infraestrutura verde é mais importante que a infraestrutura cinza. A letra E diz que o infraestrutura verde foi dado pela primeira vez no âmbito da Conferência das Nações Unidas. Não é. Esse termo ele vai surgir ali na década de 80, já com desenvolvimento sustentável, tá? Então, ele é posterior. Então, tá errada a letra E. Então, vamos lá. Segunda, são princípios da infraestrutura verde, exceto: baseia-se no modelo de desenvolvimento da economia ecológica, fundamenta-se no conhecimento científico, bem como na teoria e prática de planejamento e uso do solo, ok. Letra C, deve ser planejada e protegida antes do desenvolvimento. Letra D, respeita as necessidades e os desejos dos proprietários das partes envolvidas. E letra E, requer comprometimento de longo prazo. Vou dar um tempo aí para você pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundinhos já dá, porque é uma questão muito fácil. E era a letra A, tá? A gente acabou de ver na questão anterior que a impressora verde está relacionada com o desenvolvimento sustentável. E aí, das nossas aulas sobre desenvolvimento, a gente vê que economia ecológica é outra vertente de pensamento sobre desenvolvimento. Então, não está relacionado. As outras estão corretas. Fundamenta-se no conhecimento científico, está correto. Deve ser planejada e desenvolvida antes do desenvolvimento, muito a calhar com aquilo que eu falei. Primeiro você tem que olhar as questões naturais e o desenvolvimento, entre aspas, essa questão urbana, de você ter ali um planejamento econômico para a cidade, ele tem que vir depois, respeitando as condições ecológicas da região. Então, também advoga aí a questão da participação das pessoas, em linha com o que está no Estatuto da Cidade, de que o planejamento urbano deve ser participativo e deve envolver todas as partes, os stakeholders. Por mais que existam conflitos entre os stakeholders, que é natural, você tem que buscar uma conciliação. Na verdade, a sustentabilidade ela tem essa filosofia de conciliação, tá? Diferente de outras filosofias que são mais de rompimento. Por exemplo, a filosofia marxista é mais de rompimento. Rompimento de classes, no caso de Marx, né? Mas a sustentabilidade não. A letra E requer o comprometimento de longo prazo também, né? Sustentabilidade, outra característica é o longo prazo, a questão do longo prazo, né? Pensar no futuro. Terceira, a respeito de hubs e links, assinale a alternativa correta. Então, lá da infraestrutura verde, você tem os hubs e os links. O que está correto aqui? A. Os hubs devem apresentar uma borda de transição. Letra B. Os links ancoram as redes de infraestrutura verde e proporcionam espaços para a vegetação, animais e pessoas. Os links ancoram, né? Tá estranho. Vamos lá. Os links precisam ser grandes o suficiente para servirem como blocos ecológicos adequados à construção da rede. Letra D. As ligações da paisagem, que são os landscapes links, são hubs espacialmente longos e largos que conectam parques, reservas, áreas verdes. Ligações são hubs, né? Tá estranho isso aí. Vamos lá. Parques comunitários e espaços verdes são exemplos de links. Parque comunitário, espaço verde. Então, a resposta correta era a letra A. Os hubs eles devem apresentar uma borda de transição, de fato. A letra B diz assim: os links ancoram as redes de infraestrutura verde? Não, são os hubs, né, que ancoram ali. Os hubs eles têm essa característica de ancorar. Deixa eu dar uma pausada aqui. Eu já vou trazer a imagem. Voltei aqui com a imagem, né? Para quem assistiu a aula vai lembrar, quem não assistiu é hora de aprender. Se você aí tá de paraquedas no canal, também é uma forma de aprender. É mais fácil você visualizando de fato.
Então tá aqui ó, a visualização dos hubs e links. Os hubs, eles ancoram, são núcleos. Ele inclusive tem um core dentro dele, mas ele tem que ter essa margem aqui. Para a vegetação que você está protegendo não estar em contato direto com o ambiente externo, que é o ambiente urbano aqui, né? Infraestrutura urbana, propriamente dito. Porque senão a pressão vai ser grande e aí você vai ter perdas de biodiversidade, perdas genéticas, né? De espécies, desse tipo, essas questões aí ecológicas. Então você tem que ter essas margens aqui para amenizar a influência do ambiente urbano, um período de uma faixa de transição aqui. Os links eles linkam os hubs, porque se isso aqui ficar isolado, a pressão é grande e você não vai ter uma diversidade ecológica para deixar isso aqui mais resiliente. Aqui você tem troca de espécies de genes que beneficia o equilíbrio ecológico e torna o sistema como um todo mais resistente, mais resiliente. Então você precisa ter esses links que são os corredores ecológicos. Então vamos voltar para a questão. E de fato os hubs têm que ter borda de transição. Tá aqui, olha a borda de transição. Os links ancoram? Não. Quem funciona como âncora aqui são os hubs. Os links funcionam como ligação, como o próprio nome é sugestivo. Link precisa ser grande o suficiente para servir como bloco ecológico? Não. Eles não precisam ser grandes. Eles não são blocos. Quem são blocos são os hubs. Tá? Aqui a questão só confundir uma coisa com a outra. As ligações de paisagem são os links, são hubs? Não. Claro que não, né? As coisas são diferentes. Os hubs não têm essa função de ligar paisagens. Parques comunitários e espaços verdes são exemplos de links, não, são exemplos de hubs. Não, parque comunitário é uma região geograficamente mais extensa, em geral funciona como hub, né? Não é como link, né? A função dele não é ligar. O link pode ser um rio, por exemplo, pode ser um corredor ecológico com floresta, mas você tem aí os links, essa questão de ser mais estreito, né? Um comprimento bem maior do que a largura. Beleza? Vamos lá para a próxima. A respeito da infraestrutura verde, a sinal alternativa é incorreta. São critérios para a identificação dos locais com potencial para infraestrutura verde: diversidade, naturalidade e raridade. Ok? São critérios para a identificação dos locais com potencial para infraestrutura verde: tamanho, história registrada e apelo intrínseco. Também faz sentido. Após ser definido o tamanho mínimo que deverá ter o hub, deve-se eliminar o hub pré-selecionado, cujo tamanho seja inferior ao estabelecido. Quando você faz o planejamento, você define o hub, aí o tamanho que vai ser o hub. Se o que você identificou ali no primeiro diagnóstico, você tem hubs menores, você vai ter que eliminar para fazer um planejamento para aqueles maiores. Depois da definição de hubs e links, é preciso avaliar os prós e contras de cada ligação. Também faz sentido. E a letra E, o estabelecimento da infraestrutura verde se inicia pelo diagnóstico da infraestrutura cinza já existente. Seria o contrário, né? Você tem que adequar a infraestrutura cinza à infraestrutura verde, não a verde à cinza. Então aqui a letra E, que era o gabarito, porque ele está pedindo, é incorreto. Ok? Isso aqui precisa ser feito, né? Prós e contras, só detalhando, porque sempre vai ter prós e contras. Imagina você, por exemplo, mexer toda numa infraestrutura, se for para alterar ali a questão da ecologia da cidade, né? Você vai ter problemas, pode ter uma via de trânsito aqui, alguma coisa ali que cause algum prejuízo, talvez, né? Mas aí você vai ter que ver a viabilidade e em todas as perspectivas, ambiental, socioeconômica, né? Tem que encontrar aí um meio termo, um equilíbrio adequado. Vamos lá para a quinta. A respeito dos conceitos e objetivos do zoneamento ambiental municipal, o ZAM. Assinale a alternativa correta. Pode-se dizer que o zoneamento ambiental municipal é gênero, do qual o zoneamento ecológico, econômico é espécie, ou seja, o zoneamento ambiental municipal é maior do que o zoneamento ecológico e econômico? Não, né, pessoal? Não é isso. Não vai por aí. É o contrário. Né? O zoneamento ambiental municipal é um tipo de zoneamento ecológico e econômico.
O ZE, ele pode ser feito em várias etapas. Zoneamento ecológico econômico, ele pode ser feito em várias escalas, na verdade, né? Estadual, regional, nacional, então tá errado. Vamos lá. Pode-se dizer que o ZAM constitui a base ambiental do plano diretor municipal. Aí você já começa a ter um sentido, tá? O plano diretor municipal ele precisa ter ali um mapa, uma cartografia para guiar as estratégias. Então, e o ZAM pode servir sim como isso. O ZAM é um instrumento previsto na Lei 6.938, lá de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente? Não. Tá? O ZAM ele é mais recente. Ele é um instrumento que foi, inclusive, depois do Estatuto da Cidade. Não é bem uma lei, foi uma cartilha do governo federal. Tá? Então, não é isso. Vamos lá. O ZAM é a base para a elaboração do plano plurianual pelo Poder Público Municipal, o plano plurianual relacionado à questão orçamentária. Você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, né, que são os principais instrumentos do orçamento público. E não é, tá? O orçamento público é mais para o lado contábil e ele não vai se basear no zoneamento ambiental municipal. É claro que as políticas têm que estar interligadas. Você tem que ter o link dos teus instrumentos orçamentários com os teus instrumentos de planejamento urbano. As coisas têm que estar linkadas, mas a base é diferente, né? Aqui você vai colocar mais no papel o orçamento. O plano plurianual, particularmente, seria de médio prazo, né? 4 anos. Não dá para dizer que é longo prazo. Longo prazo fosse 10 anos. Alguns autores colocam como longo prazo, já que a LOA e a LDO, os outros instrumentos são de 1 ano. Porém, é muito pouco, né? 4 anos, dependendo do contexto, é pouco para se considerar longo prazo. Vamos lá. Letra E. De acordo com o decreto 4.297, o ZAM constitui um ZE de enfoque estratégico, normalmente elaborado na escala 1 para 250 mil, uma escala grande dessa. Enfoque estratégico, será que é adequado para uma cidade? Talvez uma cidade grande, mas no geral seria 1 para 25 mil, né? 1 para 100 mil ou menos, olha só. Já vou logo para a última mostrando esse errado. E o enfoque assim, estratégico, se você pensar no âmbito do poder municipal, ok, ele pode ter essa finalidade, mas como o decreto é federal, o estratégico ele teria mais relacionado a um plano a nível federal, né? E aí seria mais ali um operacional ou um tático a nível municipal. Então, por isso que... Mas eu também tenho o erro da escala. Tá? 250 mil é uma escala muito grande para um zoneamento municipal. Tá? Geralmente no município, como eu falei, 1 para 25 mil, que é mais detalhado, precisa ser mais detalhado essa escala aí. Vamos lá. Aqui eu já falei porque está errado, aqui estatuto, né? Estatuto ficou ótimo. Ele foi um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, junto com o Estatuto da Cidade. Eu falei que tinha sido uma cartilha, ok? Depois o governo detalhou mais o que seria esse ZAM, mas ele está previsto lá no Estatuto da Cidade. E aqui eu falei já da questão orçamentária. Então, a resposta correta era a letra B. Está aqui. O ZAM é a base ambiental do Plano Diretor Municipal. Beleza, vamos para a sexta. A respeito das etapas de confecção do ZAM, assinale a alternativa incorreta. A pedida é incorreta. Vamos lá. Na elaboração do projeto, o grupo de trabalho GT deve prever os recursos disponíveis, os trâmites administrativos e um cronograma de execução. Faz sentido, tá? Prever isso ainda nessa etapa. Vamos lá. O objetivo do ZAM deve levar em conta o perfil, o contexto e as necessidades dos municípios. Ok. O grupo de trabalho deve ser formado por profissionais de diferentes áreas. Também, né, isso é importante, que sejam pessoas de diferentes áreas. Vamos lá. Letra D. É importante que os membros do grupo de trabalho sejam todos funcionários efetivos do município, para garantir a continuidade do ZAM como política pública. Existe essa prerrogativa de que somente ali as pessoas que são funcionárias públicas efetivas que vão fazer parte do grupo de trabalho?
Não, né? O grupo de trabalho, inclusive, é formado por pessoas da sociedade civil organizada, que nem fazem parte ali do poder público diretamente. Então, você pode trazer o setor empresarial para participar também do debate, né? Toda a nossa legislação urbana, a doutrina jurídica urbana, ela é pautada no princípio da participação pública. Então, você não pode limitar a um grupo de funcionários públicos efetivos. Vamos lá. Letra E. Alguns dos produtos do ZAN são relatório socioambiental, ok, e econômico, com diagnóstico, prognóstico e cenários, e a gente viu todas as etapas lá no início da disciplina, e o cadernos de mapas temáticos, seria os cadernos, né? Ficaria correto. E são produtos de fato. Então, a questão incorreta, logo o gabarito da sexta questão, alternativa incorreta, melhor dizendo, era D, né? Já falei disso aqui. Vamos para a sétima. A respeito das etapas de elaboração do ZAM, assinale a alternativa correta. O prognóstico é composto pelas análises preliminares e da paisagem, bem como pelo macrozoneamento. Opa, cliquei sem querer aqui, já até viram a resposta, mas vamos ver uma por uma. Prognóstico, pessoal, é feito depois do diagnóstico. Você vai estabelecer cenários, tendências, e não são as análises preliminares. Isso aqui vai estar no diagnóstico. Vamos lá. As análises gráficas e de dados específicos devem se basear exclusivamente em dados secundários. Só dados secundários. Tá estranho, né? Tá estranho. Dado primário também pode entrar. Vamos lá para C. Na etapa de classificação da paisagem, o GT é dividido em 4 subgrupos, de modo que cada grupo é responsável por analisar cada paisagem dominante. E aí você tem as paisagens natural, rural, periurbano e urbana. 4 grupos, você divide o GT nesses 4 grupos. Faz sentido. Lembrando, o zoneamento ambiental municipal, ele é feito em todo o município, não só na região urbana, né? A gente discutiu bastante isso nas aulas anteriores. Os riscos são analisados na etapa de diagnóstico do ZAN. Diagnóstico, você analisa riscos. Essa aí também poderia ser, essa quase que uma pegadinha, né? Vamos deixar aqui entre as duas. A letra E. A classificação da paisagem, definição de zonas, deve se basear apenas em critérios paisagísticos. Aí você tem um termo totalizante e você sabe que não é só isso, né? Então a letra E está claramente errada. A resposta era C, tá? Os riscos, eles estão nas etapas de prognóstico, quando você estabelece cenários, ok? Aí você vai ver um cenário com mais risco, outro com menos risco, outro mais provável, outro menos provável, porém você também tem que se precaver, porque se acontecer e você não tiver precavido, os impactos negativos aumentam. Então você faz a análise de risco no prognóstico, tá? E aqui está correta a letra C. Aquilo que eu falei, das 4 zonas do zoneamento ambiental municipal. As outras eu já falei também porque que está errado. Vamos lá, oitava questão, oitava e última questão dessa prova. A respeito da etapa de prognóstico do ZAM, assinale a alternativa correta. Os vetores de pressão representam variáveis relevantes, necessariamente exógenas. Todas têm que ser exógenas? Não, né? Você tem endógenas também. Vamos lá. Os principais produtos da fase de prognóstico são o relatório e o caderno de mapas temáticos, ambos em execução. No prognóstico você tem o relatório e o caderno de mapas temáticos, ainda em execução, que eles vão ser aprimorados, faz sentido. Vamos lá para outra. A fragilidade de uma paisagem corresponde à síntese dos recursos naturais ou culturais que têm valor econômico, estético, cultural, moral para a sociedade. Isso é a fragilidade. Letra D. A potencialidade de uma paisagem designa o maior ou menor suscetibilidade das pessoas, lugares, infraestruturas, ecossistemas sofrer algum tipo particular de agravo. Está invertido, né? Aqui, uma com a outra. Vamos para E. Os vetores de pressão expressam de fato a realidade, considerando a complexidade da mesma. Será que vai expressar de fato a realidade? São mais um indicador, né? Não é a realidade em si, elas tentam representar, mas não é ela de fato. Então vamos lá, é a B, tá?
Esses são produtos aí da fase de prognóstico. Então, retomando, a letra A está errada porque não é necessariamente exógena, pode ser endógena. A letra C e D foi invertido, tá? Aqui teria que ser a potencialidade, né, os recursos que têm valor ali econômico, cultural, e aqui a fragilidade, que é a maior suscetibilidade a algum evento que possa causar problema, um agravo. E a letra E, esse de fato, a realidade deixa a questão equivocada. Então, a resposta correta era a letra B. Tem um esqueminha aqui, tá? Das variáveis endógenas e exógenas. Então, para a gente ver que existem, inclusive, mais variáveis ali elencadas pelo próprio governo, na apostila que a gente está utilizando, que a gente utilizou nessa disciplina, mais variáveis endógenas, ó, de expansão urbana, industrialização, mudança plástica agrícola, não vou falar todas aqui, mas a poluição, a exógena, aí vem crescimento econômico, fluxo migratório, mudança na legislação, especulação imobiliária, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa correção. Qualquer dúvida podem comentar aqui, podem falar comigo aí no Zap, a gente vai fazer a correção da segunda prova ainda, mas é isso aí, tá?